Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então vamos para a nossa primeira aula de língua portuguesa comigo, professora Caroline Rodrigues, aqui na turma do 9º ano da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Esta é a aula 1 e 2 de hoje, dia 18 de agosto, tá bom? Terça-feira. Ok, meninos, então nós podemos aí começar o nosso exercício, querendo, vocês também podem estar acompanhando pelo livro na página 44, tá? Vamos falar hoje essa parte da conversa entre textos, onde nós temos aí uma notícia que nós vamos ter que fazer a leitura dele, tá? Então, nós temos o carteiro e o poeta. Esse texto, vocês fizeram a leitura deles anteriormente, caso queiram fazer a leitura de novo para poder ficar por dentro, o texto está lá na página 40 e 41, tá bem? Então, o carteiro e o poeta ganham a edição ilustrada. O livro já ganhou mais de uma centena de versões teatrais, 2 filmes e uma ópera com Plácido Domingo no papel de Neruda. Aí tem a informação F3 de julho de 2018, das 18 horas e 47 minutos. O Carteiro e o Poeta, livro mais conhecido do chileno Antônio Skármeta, que Michael Radford levou ao cinema em 1994, ganha agora uma edição ilustrada em espanhol pela Lumen. Nele, Raquel Echenique dá forma e cor a uma obra clássica traduzida para 35 línguas. O tempo que Skármeta levou para escrever O Carteiro e o Poeta foi suficiente para o peruano Mário Vargas Llosa publicar Conversa no Catedral, Tia Júlia e o Escrevinhador e a Guerra do Fim do Mundo. É, francamente, um recorde do qual não me orgulho, disse o chileno sobre os 14 anos que dedicou à escrita deste livro. O livro, que publicou em 1985, é a história de Mário Jiménez, o carteiro de Isla Negra, uma pequena vila de pescadores em que o único habitante que manda e recebe cartas é o poeta Pablo Neruda. Nasce aí uma relação cheia de humor e de drama. O Carteiro e o Poeta já ganhou mais de uma centena de versões teatrais, 2 filmes e uma ópera com Plácido Domingo no papel de Neruda. Ok, aí no final aí pelo livro vocês podem ver a informação de onde que foram tiradas essas informações aí, tá certo? Agora, com informações no texto que nós lemos, a gente vai responder aí algumas questões, tá bom? Primeira questão, leia o título e o lead e responda. O que essa notícia informa de mais importante, tá? Então, vocês vão ler o título e o lead. O que é o lead numa notícia? É esse primeiro parágrafozinho que vem trazendo uma pequena informação sobre o texto, tá bom? Segundo, na notícia, há uma referência a outro autor, Mário Vargas Llosa. Leia no quadro a seguir algumas informações sobre esse autor. Aí no quadro, o que ele fala sobre o autor? Mário Vargas Llosa, nascido em Arequipa, no Peru, em 1936, é um escritor conhecido internacionalmente, além de dramaturgo, ensaísta, jornalista e crítico literário. Sua produção literária inclui peças teatrais, ensaios, memórias e romances. Entre eles, Conversa no Catedral, Pantaleão e as Visitadoras, Tia Júlia e o Escrevinhador, A Guerra do Fim do Mundo, Quem Matou Palomino Molero e as Cartas a um Jovem Escritor. Então, na notícia da página anterior, o editor estabelece uma comparação entre o tempo que o escritor Mário Vargas Llosa levou para publicar 3 obras e o tempo que o Skármeta levou para escrever O Carteiro e o Poeta. Em sua opinião, por que o autor de O Carteiro e o Poeta diz não se orgulhar do tempo que dedicou à escrita dessa obra? Tá? Então, vocês vão ver aí que lá no primeiro texto que nós fizemos a leitura, ele diz que não se orgulha do tempo que levou para escrever essa obra. Foi o mesmo tempo que o outro autor escreveu 3 livros. Por que ele não se orgulha? Diga aí na sua opinião, tá? Terceiro, de que maneira o discurso direto
se faz presente nessa notícia? Vocês peguem aí, podem estar colocando, escrevendo aí alguma parte do livro, da história, do texto, que mostra como que o discurso direto está presente aí nessa parte, tá? Na notícia. E o quarto, que relação podemos estabelecer entre esse trecho de notícia e o trecho de O Carteiro e o Poeta lido anteriormente, tá? Como eu já falei, o texto, O Carteiro e o Poeta, ele tá lá na página 40 e 41, tá? Então, vocês podem ler lá novamente e vão ler essa notícia aqui. Vocês vão estabelecer uma relação entre esses dois textos, tá? A notícia e o texto, O Carteiro e o Poeta. Então, pessoal, leiam aí novamente o texto pelo livro de vocês, respondam os exercícios, tá? Acompanhe o texto aí no livro pela página 44 e 45, lembrando que o texto, O Carteiro e o Poeta, tá lá na página 40 e 41, tá? Podem estar acompanhando aí, fazendo a leitura. Leiam com calma, façam a interpretação, respondam, não se esqueçam de tirar as fotos, fazendo as atividades, mandando para mim no PV. Podem também mandar mensagem para tirar dúvidas, tá bom? Através aí do meu PV. E não se esqueçam de responder as atividades e podem estar me encaminhando também, tá bom? Então, meus queridos, um bom estudo para vocês. Abraços e até a próxima aula.